Mas, Kátia, vamos lá. Então, aqui, dentro do nosso projeto Fronteiras Relacionais, quando nós estávamos conversando, você disse assim: olha, eu quero entregar hoje as chaves para esse relacionamento lógico. Então, e aí? Bora lá. Eu queria saber de você hoje. Primeiro ponto, né? Vamos olhar um pouquinho assim para o espinhinho que está na patinha, né? Por que que os relacionamentos eles estão tendendo a ter um resultado que não é aquele que as partes desejam? Então, em outras palavras, eu poderia dizer, poxa, por que que os relacionamentos eles entraram, fracassaram? Muitos entendem isso, olha só, abre aspas, muitos entendem o meu relacionamento fracassou na pandemia. Será que é isso mesmo, Kátia? Fala aí Então, pra gente. então, na verdade, Érica, não foi a pandemia, né? Por todos os estudos que nós temos, na verdade, a pandemia, ela só veio a mostrar uma coisa, igual eu falei aquela metáfora, embaixo do tapete. Nessa rotina que mulheres e homens têm, nós vamos nos perdendo muito, muito na nossa rotina. E nós vamos trabalhando e educando filhos e administrando casas, carreiras, um monte de coisa. Vamos supor, Érica, que você se casou faz 6 anos e você, nesse pique imenso que você tem, que você é um foguete, né? Esse imenso pique que você tem de construir projetos, empresas, network, tudo que você faz. Com toda essa rotina que você tem, como é que nós realmente sabemos quem é que está no nosso lado desde o primeiro ano até agora? Será que é a mesma pessoa? Será que é a mesma pessoa? Será que nós nos damos conta de que aquela pessoa, ao longo desses 6 anos, foi trazendo mudanças que a vida trouxe? Será que nós sabemos que nós não somos mais a mesma pessoa? Não foi a pandemia. A pandemia, ela simplesmente está sinalizando para o que nós estávamos empurrando com a barriga durante anos da nossa vida e às vezes tendo vidas até muito pobres, vidas infelizes, vidas vazias, e que você às vezes pensa, nossa, acho que eu estou com depressão, porque eu estou com vazio. Será que é depressão? Ou será que é um arrasto de coisas que você vai levando e não se dá conta? Então não foi a pandemia. Uma frustração. E é muito triste, assim, porque realmente nós observamos que as pessoas elas se cobram muito e elas se judiam muito por considerarem que o relacionamento fracassou, que era um projeto maravilhoso e que acabou fracassando. Kátia, então, uma coisa que eu gostaria muito de utilizarmos esse nosso momento, inclusive nós estamos aqui com muitas pessoas queridas conosco. Kátia, traz para a gente agora, é possível amar e quais seriam, assim, as pistas ou os elementos de sensibilidade para que a gente pudesse construir um relacionamento autêntico, de respeito para si, de respeito para com o outro, transformando a culpa em aprendizado, porque a culpa machuca, o aprendizado permite que a gente se desenvolva. É. Essa sua pergunta é bastante ampla, Érica. É muito ampla, porque depende muito do ponto em que cada história está, né? Depende muito do ponto. Mas a primeira coisa que eu até reservei para esse dia é separar tudo que está misturado. Essa é a primeira frase que eu deixo com vocês. Separa tudo que está misturado. O que que significa isso? Separa tudo que está misturado. Quando eu de verdade estou pronta, eu estou madura, eu estou inteira comigo mesmo, esse é o momento em que as melhores relações se aproximam de mim. Mas quando eu quero me completar no outro, quando eu acredito que essa carência é preenchida pelo outro, quando eu confundo as minhas necessidades físicas com amor, quando eu confundo as minhas necessidades físicas de carência, de querer ser beijada, de querer ter relações intensas nas noites, que é uma delícia, mas quando eu confundo tudo isso, eu me dou
uma viseira e eu não me percebo. Quando eu misturo as minhas expectativas, quando eu misturo os meus sonhos, quando eu misturo as minhas relações do passado, sabe, Érica? Quando eu pego assim aquelas minhas decepções do passado e acho que a qualquer momento qualquer pessoa vai fazer isso comigo também. Ou quando eu tive um relacionamento que ele era tão gostoso, que ele era tão carinhoso, eu acredito que, na verdade, que o outro precisa se transformar naquele, né? Quando eu não consigo olhar para o passado com aquele retrovisor de referência. O passado é um mero, especialmente nas relações. Guardem isso. O que aconteceu nas suas relações anteriores é simplesmente uma referência. E quando você começa a fazer esse misturadinho, esse baião de dois, né, Érica? Esse baião de dois, você não sabe o que há entre você e a pessoa, porque você já disparou em você uma representação interna. Fui traída, esse vai me trair. Todo homem trai, por exemplo, e você começa a misturar as suas crenças no meio da sua carência. Olha o que fica isso. Olha o que fica isso. Eu misturo as minhas carências com os meus medos, com a dor que eu passei na relação anterior, com as expectativas do que não deu certo, eu misturo e carrego isso. E o próximo já chega recebendo esse embrulho pronto. E o outro também volta e recebe esse embrulho pronto. Só que é pesado demais, mulheres. É pesado demais você entregar tanto peso para uma pessoa que está começando a se aproximar de você, está começando a se inteirar de você. Então, separe tudo que está misturado, tudo que está misturado. E aprenda, presta atenção, aprenda a olhar para essa pessoa com quem ela é, não com você acredita, nas suas deduções, as suas alucinações e as suas omissões sobre a sua própria história. Tá? Agora, uma dica que eu vou passar para vocês, que é importantíssima. Observe